República oligárquica. Estrutura política e econômica. Vamos entender como funcionava a República oligárquica no Brasil. Pense neste período como uma época em que o poder e o dinheiro estavam concentrados nas mãos de poucas pessoas, principalmente ligadas à agricultura. Vamos começar pela parte de como o país era governado e, em seguida, falaremos sobre a economia que sustentava tudo isso. A estrutura política. O poder das elites. A história do início da República é dividida tradicionalmente em dois momentos: a República da Espada, que teve governos militares com viés autoritário, como os de Deodoro e Floriano, e a República Oligárquica. A República Oligárquica recebeu esse nome porque se baseava no poder das elites regionais, com presidentes civis, e durou até 1930. O primeiro presidente civil eleito por voto direto foi Prudente de Moraes, em 1894, que era do Partido Republicano Paulista e representava as oligarquias cafeicultoras. Seu governo, de cunho liberal, enfrentou forte oposição dos republicanos jacobinos, que se concentravam entre as classes populares e os trabalhadores urbanos. Depois, em 1898, Campos Salles, também de São Paulo, venceu a eleição e criou um sistema para consolidar o poder das oligarquias. Ele implementou a política dos governadores. Basicamente, essa política reconhecia que as elites de cada estado tinham autonomia para se organizar no poder. Em troca, os governadores estaduais aceitavam as ordens do governo central e apoiavam a alternância de poder na presidência entre candidatos de São Paulo e Minas Gerais. Esses dois estados eram escolhidos porque tinham os maiores colégios eleitorais, ou seja, a maior capacidade de eleger deputados e senadores. Para garantir que esse sistema funcionasse, era preciso controlar as eleições. O mecanismo principal era uma mudança na Comissão de Verificação de Poderes, que era o grupo de parlamentares responsável por validar a posse dos deputados eleitos. Com a reforma de Campos Salles, o ex-presidente da Câmara, se fosse reeleito, passava a ser responsável por escolher os membros dessa comissão. Como os presidentes da Câmara eram geralmente aliados ao governo, eles escolhiam membros que só validavam a posse dos candidatos que representavam as oligarquias dominantes. Os candidatos que não faziam parte desses grupos eram impedidos de tomar posse, um processo que era chamado de degola. Todo esse sistema dependia da figura do coronel. O coronel era o posto mais alto na antiga Guarda Nacional, uma instituição imperial que perdeu importância, sendo desmobilizada em 1922. Mas eles conservaram um enorme poder político nos municípios. O sistema baseado na influência desses chefes locais era chamado de coronelismo. Ele era crucial porque concretizava a política dos governadores. O coronel controlava os votos de seus subordinados, garantindo que os resultados eleitorais, tanto regionais quanto presidenciais, favorecessem os interesses das oligarquias. Em troca desse apoio, o governo concedia aos coronéis e suas famílias importantes cargos públicos e privilégios que aumentavam seu poder. Essa rede de poder era sustentada por fraudes eleitorais, facilitadas pelo fato de que o voto era aberto e não secreto, de acordo com a Constituição da época. A principal fraude era o voto de cabresto, um termo que lembra o arreio usado para guiar animais. Nesse esquema, os eleitores eram coagidos, muitas vezes por jagunços armados, e depositavam nas urnas envelopes que já vinham fechados com o voto selecionado. As urnas ficavam em galpões conhecidos como currais eleitorais. Além disso, as fraudes incluíam o uso de nomes de pessoas falecidas e a alteração das atas com os resultados, caso eles não fossem favoráveis ao acordo vigente. Se, mesmo assim, o resultado não fosse o desejado, os candidatos inconvenientes eram vetados pela degola política. A estrutura econômica, café, borracha e indústria. Enquanto as elites se organizavam politicamente, a economia brasileira nas primeiras décadas da República permaneceu voltada para a exportação de produtos agrícolas.
O café era, de longe, o principal produto de exportação. Essa hegemonia do café tinha reflexos diretos na política, influenciando as decisões econômicas do país. No governo de Campos Salles, a crise econômica provocada pela política do encilhamento foi resolvida através do Funding Loan. Este foi um fundo criado para pagar os juros da dívida pública, que totalizou 10 milhões de libras emprestadas da Inglaterra. Para conseguir o empréstimo, o Brasil ofereceu como garantia as rendas da alfândega do Rio de Janeiro e se comprometeu a combater a inflação queimando o papel moeda excedente. A estabilização da crise fez a cafeicultura crescer ainda mais rapidamente. Entre 1891 e 1902, a produção de café pulou de 5,5 milhões para 16,3 milhões de sacas anuais, representando cerca de 60% das exportações brasileiras. Contudo, o grande sucesso do café gerava crises recorrentes de superprodução, o que causava a queda dos preços. Como a moeda nacional era valorizada, a receita em R$ 1.000 paga aos produtores não compensava as perdas monetárias geradas pela queda do valor do café no mercado internacional. Por isso, os cafeicultores buscaram ajuda do governo para proteger seus lucros. Em fevereiro de 1906, foi assinado o Convênio de Taubaté pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O acordo planejava usar empréstimos para que o governo comprasse o excedente de café nos períodos de baixa de preço. O café comprado pelo governo federal seria estocado até que seu valor internacional subisse novamente. O objetivo era que o governo intervisse para impedir a desvalorização do café e a valorização da moeda nacional. O Congresso se opôs ao plano. Por isso, ele foi colocado em prática de forma independente apenas pelo estado de São Paulo, que fez uma parceria com importadores dos Estados Unidos. O governo paulista chegou a comprar cerca de 8,2 milhões de sacas, estocadas em galpões na Europa e nos Estados Unidos, até 1907. Em 1908, o governo federal concordou em ajudar, autorizando que a União fosse a fiadora de um novo empréstimo de 15 milhões de libras que São Paulo contraiu. Junto a isso, foram feitas medidas de controle cambial para manter a moeda brasileira estável. Com a continuidade da política de valorização garantida, os preços do café subiram entre 1909 e 1912, e São Paulo conseguiu quitar sua dívida em 1913. O governo federal repetiu essa política de auxílio em 1919 e 1921, mas em 1924, durante a presidência de Arthur Bernardes, o Estado brasileiro parou de auxiliar a cafeicultura paulista. Outro produto importante foi a borracha amazônica, que ganhou destaque a partir de 1880. O impulso veio da Segunda Revolução Industrial, que popularizou meios de transporte como o automóvel e a bicicleta, que utilizavam essa matéria-prima. Entre 1898 e 1910, a borracha chegou a ser o segundo produto mais exportado do Brasil. Esse sucesso causou uma intensa migração para a região norte e o crescimento da população urbana, especialmente em Manaus e Belém. Graças à renda do látex, essas capitais foram modernizadas com serviço telefônico, iluminação urbana, água encanada e linhas de bonde elétrico. No entanto, o sucesso da borracha não significava boa vida para todos. As condições dos seringueiros no interior eram muito precárias, com exposição a doenças e, muitas vezes, a um trabalho semelhante à escravidão. Eles eram trazidos do Nordeste por contratadores e, em vez de receberem dinheiro, trabalhavam em troca de moradia, transporte e mantimentos. As dívidas que contraíam, incluindo o custo do transporte até a região, eram descontadas diretamente do salário que deveriam receber pela extração do látex. Essa prosperidade repentina da borracha acabou na década de 1910, quando o produto brasileiro perdeu competitividade para o látex asiático, que era mais barato, o que causou uma crise grave na região amazônica. Por fim, o sucesso do café também teve reflexos no desenvolvimento industrial. O aumento dos empregos urbanos ligados à exportação e distribuição do café
fez crescer a demanda por produtos manufaturados. O transporte desses produtos foi facilitado pela expansão da malha ferroviária. A indústria que estava nascendo absorveu o intenso fluxo de imigrantes que havia sido mobilizado pela cafeicultura. Grande parte do financiamento dessa indústria vinha da burguesia do café, que usava os lucros das exportações. Além dos ricos fazendeiros paulistas, imigrantes como os italianos Francisco Matarazzo e Rodolfo Crespi se destacaram como industriais, usando seus contatos com fornecedores de maquinário e insumos através da importação. Apesar desse crescimento, a industrialização brasileira era ainda pequena nas primeiras décadas da República. O censo de 1920 mostra que quase 70% das pessoas ativas no trabalho estavam na agricultura, enquanto apenas cerca de 14% estavam empregadas na indústria e 16,5% no setor de serviços. Os principais polos de fábricas estavam em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O setor têxtil era o mais importante, responsável por quase 25% do mercado em 1907. Outros setores relevantes incluíam alimentos processados, vestuário, calçados e bebidas, seguidos por produtos como sabão, vidro, papel, fumo, fósforo e artigos de couro. Em 1907, um levantamento registrou 3.250 fábricas e cerca de 151 mil trabalhadores na indústria nacional. Se pensarmos nesse período, a República Oligárquica funcionava como uma grande engrenagem, onde o óleo era o café e o motor era o poder político. A política dos governadores e o coronelismo eram as peças que garantiam que os lucros gerados pelo café e, secundariamente pela borracha, continuassem a fluir para as mãos das elites que controlavam o governo.